Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians. Mano Menezes prepara uma lista de dispensas no Corinthians. Fábio Santos é o primeiro da lista. Fábio Santos vai para aposentadoria. Tem que se aposentar, Fábio Santos. Não dá mais, Fábio Santos. Tá na hora de se aposentar, Fábio Santos. Duílio Monteiro Alves é o culpado pela atual situação corintiana. É o Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, tudo isso e muito mais. Eu conto para você agora sobre essa lista de dispensas do Mano. Agora, Cereto News, roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Eu vou colocar no link fixado do comentário fixado do canal, o link para você conversar com o pessoal da Mais Ágil por WhatsApp. Você conversa com os atendentes da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS em menos de 24 horas para você. E a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Aposta Ganha. Faça o seu cadastro através do link e você ganha R$5 na primeira aposta. É isso mesmo. Faça o seu cadastro através do link ou do QR Code e você ganha R$5 na primeira aposta. Aposta Ganha, aposte você também. É isso, vamos falar muito da lista de dispensas do Corinthians, da aposentadoria do Fábio Santos, do Duílio Monteiro Alves, culpado, aliás, o Duílio, desde os anos 84, 85, 86 e 87, ou seja, há 37 anos que um presidente do Corinthians não terminava o mandato sem a conquista de um título. O Corinthians não vai conquistar o título brasileiro, portanto vai terminar o mandato do Duílio, o triênio do Duílio, sem nenhum título conquistado. Por isso, o Duílio Monteiro Alves já é considerado por muitos o pior presidente da história do Corinthians. O Duílio, aliás, ontem deu entrevistas e assumiu a culpa após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, dizendo que errou na escolha dos técnicos antes da contratação do Mano Menezes. O Corinthians foi comandado pelo Fernando Lázaro, foi comandado pelo Cuca, foi comandado pelo Danilo, em um jogo de maneira interino, mas o Danilo foi interino, foi comandado pelo Luxemburgo, foi comandado pelo Sidney Lobo também como interino, e agora pelo Mano Menezes. Então, segundo o Duílio, ele errou nas contratações do Corinthians antes da contratação do Mano Menezes. Agora, contratou o Mano Menezes como técnico até dezembro de 2025. E o Mano Menezes será responsável por uma reformulação no time do Corinthians. O Mano Menezes, que foi contratado até dezembro de 2025, independentemente do resultado das eleições do Corinthians. E isso vai dar pano para manga. Porque de um lado tem o André Negão, o André Luiz Negão, o André Luiz, que é candidato da situação, que já disse que se o ganhar a eleição, o Mano continua como técnico. Do outro lado tem o Augusto Melo, que é o candidato da oposição, que já disse que o Mano Menezes não é a prioridade dele como técnico. Aliás, o Augusto Melo que vai falar hoje, vai falar hoje na live, não acabou a brincadeira. Eleições Corinthians, Augusto Melo, candidato à presidência, vai falar, não acabou a brincadeira comigo a partir das 9 da noite. Augusto Melo é o entrevistado do nosso programa, a partir das 9 da noite. Você pode mandar a sua pergunta através dos comentários, porque eu vou ler todas as perguntas para o candidato à presidência do Corinthians. Então, por exemplo, essa vai ser uma pergunta, né? O Mano Menezes vai continuar como técnico se você ganhar como presidente do Corinthians? O Mano Menezes vai continuar como técnico? Essa já vai ser uma das perguntas. O Mano Menezes, então, vai ser o técnico do Corinthians, pelo menos em tese, está no contrato, né?
ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. E vai ser responsável por uma reformulação no time do Corinthians. O Mano que já falou abertamente sobre isso nas 2 entrevistas que concedeu, que vai sim fazer a reformulação. O chamado serviço sujo, né? Trabalho sujo de mandar jogadores embora, jogadores serão dispensados no final do ano e outros serão contratados. Um novo elenco será montado. Uma lista de dispensas já estaria sendo preparada. E quem encabeça a lista é o lateral esquerdo, o Fábio Santos, que aos 38 anos já confirmou que irá se aposentar, que irá aposentar as chuteiras no final do ano. O Fábio Santos, que foi muito mal nos 2 jogos contra o Fortaleza, vem muito mal, tá jogando muito mal, todos os gols dos adversários do Corinthians saem pelo lado esquerdo. O Fábio Santos não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians, vai ser o primeiro que vai entrar nessa lista de dispensas. Outros jogadores terminam o contrato no fim da temporada e dificilmente terão os contratos renovados. E outros jogadores vão entrar na avaliação do Mano Menezes. O Mano Menezes já falou que não tem essa história de idade para ele. Ele disse que não tá chegando para mandar quem tem mais de 30 anos embora e para deixar só quem tem 19 anos. Ou então, para começar tudo do zero. Ele acredita que esse não é o melhor caminho para comandar o Corinthians. Disse isso na primeira entrevista coletiva. Mas tem alguns jogadores que têm um contrato que termina no final do ano. Outros jogadores serão avaliados. Eu vou ler aqui a lista de jogadores com contratos até o final do ano. Então, Fábio Santos, contrato até o final do ano. Fábio Santos não vai ficar. Este é o primeiro que vai embora, vai encerrar a carreira, o Fábio Santos. Outro jogador que tem um contrato só até o final do ano é o zagueiro Gil. Embora o Gil seja da confiança do Mano Menezes, o Gil não vai ficar, ou pelo menos a tendência é que o Gil não fique, a tendência é que o Gil não permaneça no Corinthians para a próxima temporada. Tem que contar com 36 anos já o Gil, né? 36 anos, já deu o que tinha que dar o Gil na zaga do Corinthians. Vai passar por esse processo de reformulação. Renato Augusto tem contrato até o final do ano, idade 35 anos, mas o Renato Augusto provavelmente vai renovar o contrato pelo menos por mais uma temporada. Dos jogadores que terminam o contrato até o final do ano, o Renato Augusto é o único que deve renovar o contrato. O Paulinho, ele tem contrato até o final do ano, mas o Paulinho está machucado, idade 35 anos. O Paulinho, enquanto ele não se recuperar de contusão, ele não poderá ser dispensado. Então ele vai ficar no Corinthians até o período em que ele se recuperar de contusão. O Juliano é outro jogador que tem contrato até o final do ano. O Juliano, 33 anos. Juliano não vai ficar, dificilmente vai ficar o Juliano. Deve ser dispensado. Cantígio também deve ser dispensado, com 29 anos, contrato até o final do ano. Cantígio é outro que vai embora, deve ir embora. O Maicon vai entrar no período de avaliação. O Maicon tem 26 anos, o contrato dele termina no final do ano, mas é um contrato por empréstimo. Ele veio do Shakhtar Donetsk por empréstimo. Está sendo bem avaliado pela comissão técnica, bem avaliado pela diretoria do Corinthians. Pode ficar se renovar o contrato. O Gustavo Silva Mosquito não deve ficar. É outro que tem contrato até o final do ano, mas não deve ficar. O Bruno Mendes, o Corinthians gostaria de renovar o contrato com o Bruno Mendes. Resta saber se o Bruno Mendes quer ficar no Corinthians, porque o Corinthians já teve 1, 2, 3 reuniões com o Bruno Mendes e até agora o Bruno Mendes não quis renovar o contrato com o Corinthians. Mas o Corinthians gostaria de renovar o contrato com o Bruno Mendes para que ele permaneça no Corinthians até para comandar na zaga. O Bruno Mendes seria importante na zaga para comandar este processo de reformulação. Juan Oliveira é outro jogador que não vai ficar. Juan Oliveira, contrato até dezembro de 2023. Aí, outros jogadores que têm contrato até 2024, por exemplo, Rafael Ramos, tem contrato até junho de 2024, vai ser dispensado. Também não vai ficar o Rafael Ramos, vai passar por uma rescisão de contrato. O Lucas Veríssimo, contrato até junho de 2024. O Corinthians quer a renovação de contrato do Lucas Veríssimo. Agora tem outros jogadores que têm contratos até dezembro de 2024.
Por exemplo, o Cássio e o Fagner têm contrato até dezembro de 2024. Portanto, o Fagner deve permanecer. Tem muito torcedor corintiano que gostaria da saída do Fagner, mas o Fagner deve permanecer, porque ele tem contrato até dezembro de 2024. Não deve sair, portanto, o Fagner do Corinthians. O Romero também tem contrato até dezembro de 2024, mas o Romero pode ser negociado, pode entrar numa negociação. O Rony pode ser emprestado, o Rony também tem contrato até dezembro de 2024, e outros jogadores podem entrar nessa lista numa negociação. Por exemplo, o Matheus Bidu. O Matheus Bidu tem contrato até dezembro de 2025, mas é outro jogador que pode ser negociado. Tem jogadores que já foram negociados, né? O Pedro, por exemplo, atacante, já foi negociado com o Zenit e vai embora agora no começo do ano, na janela de janeiro. E o Moscardo também não deve permanecer no Corinthians, porque já teve uma proposta do Chelsea, e o Chelsea deve fazer uma segunda proposta para o Corinthians. Embora o Moscardo tenha contrato até 2026, o Moscardo não deve permanecer no Corinthians, porque o Corinthians deve vender o Moscardo. Outro jogador que é muito falado pela torcida é o Yuri Alberto. Yuri Alberto, o contrato tem até dezembro de 2027. Então, gente, esquece. O Yuri Alberto vai ficar no Corinthians. A torcida, muita gente gostaria que o Yuri Alberto saísse do Corinthians, mas o Yuri Alberto tem contrato até dezembro de 2027. Então, não é simples fazer esta reformulação. Alguns jogadores com contrato até dezembro de 2023, esses jogadores serão dispensados. Desses jogadores com contrato até dezembro de 2023, como eu disse, apenas o Renato Augusto deve renovar o contrato para a próxima temporada. Outros jogadores serão avaliados, outros jogadores ainda têm contrato e outros jogadores serão negociados. É isso. É a reformulação que vai acontecer no Corinthians. O desafio é fazer esta reformulação enquanto o campeonato está em andamento, porque o Corinthians depende desses jogadores para não ser rebaixado. O Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento e tem pela frente o Flamengo em Itaquera e o Fluminense fora de casa, como os 2 próximos adversários. É uma situação muito complicada para o Corinthians na tabela de classificação. É isso, meus amigos, e eu volto a convidar a vocês. Hoje, às 21h, tem a entrevista com o Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians. Candidato à presidência do Corinthians. Augusto Melo é o candidato pela oposição. Eleições do Corinthians. Convidado Augusto Melo, candidato à presidência do Corinthians, vai falar com a gente a partir das 21h. Mande o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Mande a sua pergunta para o Augusto Melo. Eu vou ler todas as perguntas hoje no programa a partir das 21h, tá certo? Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o seu like e agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.